Estamos ao vivo! Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, líderes de impacto, bom dia, estamos aqui ao vivo para o segundo dia do Desafio de Provérbios. Todos os dias de junho estaremos aqui para falar o Provérbios do dia. E hoje, nada mais, nada menos, nós estamos aí no segundo dia. E dentro disso nós precisamos ser constantes. A constância sempre será melhor do que a velocidade. Repetindo, a constância, ela sempre será melhor do que a velocidade. Então hoje nós vamos falar aqui sobre os insights, os aprendizados do Provérbios capítulo 2. Espero que você tenha lido esse capítulo aí. Igual eu falei nas aulas, bom dia Yasmin, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Eu falo o seguinte, aqui nós vamos tratar, nós vamos falar sobre os insights do Provérbios capítulo 2. O que eu peço para vocês? A ideia aqui não vou chegar aqui lendo o capítulo, mas eu vou chegar aqui lendo, tem nada a ver sobre mim, mas tem a ver tudo com a palavra, tem a ver com meus insights, meus aprendizados que eu tive sobre o capítulo 2 de Provérbios. Quero que você aí tenha papel e caneta nas mãos, que você possa aí também tomar e fazer as suas anotações. Então aqui a ideia é que você já venha aqui para essa live que você já tenha lido aí o capítulo do dia, tá bom? Por quê? Porque aqui nós vamos falar só os insights dos aprendizados. Você que ainda não está no grupo, eu criei um grupo só desse desafio de provérbios. Então lá no link da minha bio você pode entrar. Qual é o benefício de entrar nesse grupo, Clésio? É porque lá no grupo eu tenho lá todos os resumos. Assim que finalizar aqui as aulas, assim que finalizar aqui as lives, eu pego todo o resumo que eu tenho aqui e lanço lá para você também ter. Para isso você precisa estar dentro lá do grupo que foi criado, tá bom? O grupo é silencioso, então não tem conversas paralelas. Na verdade lá só tem os avisos das lives e sim, você vai ter acesso aí ao material que eu tenho preparado aqui para liberar todos os dias, tá legal? Só colocar aqui... Segundo dia de Provérbios. Só escrevendo aqui, porque daí já vai aparecer lá, beleza? Então, papel e caneta na mão. Se você puder compartilhar aí, se você está vendo, ouvindo essa live gravada, você pode aí, peço que você compartilhe isso com algumas outras pessoas. Tá bom? E vamos lá pro dia. Eu brinco, Muitas vezes eu lia o livro como profissional de RH, eu lia livros de autoajuda enquanto eu tinha disponível para mim o livro da ajuda do alto, É um trocadilho aí para que nós possamos aí realmente adquirir a sabedoria. O livro de Provérbios, ele é um livro de quê? O livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. Então, o mesmo Provérbios ele nos instrui que a sabedoria vale mais do que o ouro e vale mais do que a prata. Porque a sabedoria, ela traz para nós clareza, ela traz para nós entendimento dos nossos próximos passos e também nos traz aí algumas revelações direto do trono. Isso vai dizer que nada precisa ser criado, tudo já está criado em Deus. Então, quanto mais nós temos esse nosso relacionamento com Deus, quanto mais nós temos esse relacionamento com a fonte, mais nós temos acessos aos arquivos que está nele. É só nós fazermos um download e trazermos a realidade para o nosso dia a dia. O que é fazer esse download, Clécio? É trazer a realidade, aquilo que já está pronto nele. É você imprimir na sua vida a boa, a perfeita e a vontade, e a perfeita e agradável vontade que está em Deus. Tanto é que Provérbios capítulo 2, o desafio desse dia e as instruções desse dia, do capítulo 2 de Provérbios, que ele fala o seguinte: a sabedoria deve e pode ser buscada. A sabedoria, ela deve e pode ser buscada. Então, uma principal instruções no capítulo 2 de Provérbios é que que nós precisamos buscar sabedoria. Buscar sabedoria. Porque isso quer dizer que a sabedoria, ela está acessível para qualquer pessoa que busca e teme ao Senhor. Ontem nós falamos do temer ao Senhor,
Temer ao Senhor é sinal de quê? É sinal de obediência. Temer ao Senhor é sinal de obediência. E no capítulo 2 de Provérbios ele fala que a sabedoria ela está acessível para qualquer pessoa que busca temer ao Senhor. Mas nós precisamos deixar de ser que qualquer pessoa. Nós precisamos ser as pessoa que sim, que teme e que busca ao Senhor de todo o seu coração, para que nele nós possamos estar o quê? Direcionados, nele nós possamos estar o quê? Alinhados, a nossa vontade com a vontade dele. Mas que se a nossa vontade não venha estar alinhado com a vontade de Deus ao nosso respeito, que a vontade dele possa o quê? Prevalecer sobre mim, sobre a sua vida, sobre os nossos negócios, sobre as nossas tomada de decisões. Por isso que a sabedoria ela deve ser buscada. Por isso que a Bíblia fala, aquele que procura acha, né? E quer dizer que essa sabedoria, pessoal, ela está acessível para muitas pessoas, para todo mundo. Tanto é que todas as informações que você precisa, você tem a um passo, a um palmo, a um clique, a um acesso. Porém, como que nós utilizamos o nosso dia, como que nós utilizamos o nosso time, o nosso tempo. Então você precisa sim ser diligente. Diligente é você ter sabedoria de forma a qual você venha utilizar o seu tempo. Você deve clamar e pedir por entendimento. Provérbios 2, 3 fala que nós precisamos clamar e pedir por entendimento. O que é clamar, Clésio? É pedir, é você buscar, é você ter ali um momento onde você venha, em Tiago fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. E como está a sabedoria, ela está acessível para todos. Então, quantas decisões que você tomou e depois você se arrependeu? Quantas situações que você entrou e depois você se arrependeu? Porém, talvez você tomou as suas decisões, não as decisões através de uma sabedoria em si, mas através de uma emoção, através de querer agradar alguém, através de querer ser aprovado por alguém. Então, as suas decisões não foi tomada baseado, na sua sabedoria, no seu entendimento ou na boa, na perfeita e agradar a vontade de Deus para o seu negócio, para a sua liderança, para o seu casamento. Mas foi tomado talvez em uma emoção. Por isso que nós precisamos clamar e pedir que por entendimento. Entendimento é sabedoria, é conhecimento, são instruções. Na verdade, a multiplicação e a aplicabilidade desse conhecimento vai tornar para você em sabedoria. Por quê? O que é conhecimento? Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Agora, o que é sabedoria, Clésio? É você não colocar tomate na salada de fruta. É a aplicação do seu conhecimento. Provérbios 2:4. Você deve buscar como tesouros escondidos. A sabedoria você deve buscar como tesouro escondidos. Como tesouro escondidos. Provérbios é um livro de instrução. Provérbio é um livro de que, Clésio? É um livro de instrução. É um livro que está nos instruindo que no Provérbios 2:4 ele fala: você deve buscar a sabedoria como tesouros escondidos. Buscar sabedoria como os tesouros escondidos é porque a própria sabedoria é Deus. A própria sabedoria é Deus. E quanto mais eu busco, quanto mais eu estou mais próximo de Deus, eu tenho controle das minhas emoções, eu entendo que ninguém pode roubar a minha paz e o meu entendimento. Eu tenho corresponsabilidade na vida das outras pessoas, porque a nossa missão é fazer discípulos. Fazer discípulos é você treinar pessoas, é você desenvolver pessoas dentro da sua área de atuação, dentro da vida da espiritualidade, levar as boas novas, pregar o evangelho. E a maior pregação que nós podemos ter, a maior instrução que nós podemos ter é através do nosso quê? É através dos nossos exemplos. É através dos nossos exemplos. Liana, bom dia. Bom dia. A esposa não moro, né? Bom dia para você. Dá um abraço no meu nobre amigo aí. Porque Provérbios 2:4 ele fala que nós precisamos o quê? Buscar sabedoria como tesouros escondidos. Como os tesouros escondidos. Não sei na sua região, mas existem as regiões ali, o Pará, aquelas regiões ali, tem ali vários garimpeiros. As pessoas estão buscando ali por tesouros e elas vão fundo, vão profundo, buscando o quê? Buscando por
por ouros. E nós, como pessoas que querem buscar, sim, e querem ter, sim, esse entendimento, querem ter uma vida que vale a pena ser vivida, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, eles têm vivido uma vida que não vale a pena ser vivida. Por quê? Porque a sabedoria, ela contrapõe a nossa cultura, ela contrapõe, às vezes, o ambiente que você cresceu. Como que é, assim, o ambiente que nós crescemos, Clécio? Nós somos formatados, nós somos instruídos, nós carregamos uma cultura do ambiente que nós crescemos, desde o parto da nossa mãe, depois pelos nossos pais, depois pelos parentes, depois pelos padres e pastores, pelas propagandas, pelos políticos, então pelos professores. Então existe uma forma que nós crescemos e nós desenvolvemos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e a nossa maneira que nós temos de julgar as outras pessoas pelos óculos da vida que a vida ela nos formatou. E em Provérbios ele fala que os tesouros que está escondido em Deus, ele precisa ser procurado. Porém, se você cresceu num ambiente, você convive em um ambiente que ele não te estica, que ele vive ali em um padrão, Romanos 12 fala assim, para que eu e você, nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, ele tem uma condição, existe um condicionamento, que eu e você não venhamos nos conformar. E o que tem acontecido, pessoal? As pessoas elas não buscam por entendimento, as pessoas não buscam sabedoria. Lembra que eu falei que muitas das vezes a gente lê livro de autoajuda? Muitas das vezes a gente lê um livro de autoajuda, mas enquanto nós temos o livro da ajuda do alto. Então, o Provérbios, ele precisa ser o nosso devocional diário, onde ali nós temos instruções como ser um bom pai, um bom gestor, um bom líder. Por quê? Aí, quando você buscar, entenderá que o temor do Senhor, que é o temor do Senhor, e obterá o que? Entendimento de Deus. De Deus. Hoje tem muitas pessoas que tentam fazer por merecer. Imagine só, o que os seus filhos precisam fazer para eles serem mais amados por você? O que seus filhos, Eliana, precisa fazer para eles ser, as suas filhas precisam fazer para ser mais amados por você? Muitos pais vão falar, mesmo nós sermos errados, mesmo nós sermos homens imperfeitos, nós vamos falar, poxa, meu filho não precisa fazer mais nada para que eu possa amá-lo mais. Mesmo ele desobedecendo, mesmo ele não seguindo as minhas instruções, ele é meu filho amado. Eu tenho um carinho imenso por ele. Então, nós, como seres errôneos, nós temos esse sentimento. Imagine como que Deus é para você. Deus é um pai amado, que nada que você fizer mais ou menos vai roubar o amor dele por você ou vai diminuir o amor dele por você. Ele já te ama incondicionalmente. Ele já te ama incondicionalmente. Então, quando você tem essa sabedoria em Deus, você entende que temer a Ele, obedecer a Ele é um princípio de sabedoria, você vai entender que, apesar de tudo, Ele não te julga. Porque tem muitas pessoas que não tiveram um relacionamento com o Pai presente, porque o Pai presente ele tem a figura do Pai, que é Deus. Então, por muitas pessoas que não teve esse pai presente, eles têm uma imagem distorcida de quem é Deus na vida dele. Ele tem aquele distanciamento, eles não tratam Deus como um pai, eles tratam Deus como Senhor. E eles têm a visão, por falta de entendimento e de sabedoria, que Deus está com o chicote na mão, está com a vara na mão, esperando que eles venham errar para julgá-los, para apontá-los. Ao contrário, Deus ele te ama incondicionalmente e isso é um princípio de sabedoria, porque o princípio de sabedoria é você temer a Deus, é você temer ao Senhor. Temer a Deus não é você ter medo de Deus, é você ter obediência a Deus, é você saber que Ele está no controle de tudo, Ele direciona tudo em nossas vidas. Porque você vai entender que estar com Deus no barco não é sinal que você não vai ter peleja. Como assim, Clésio? Repito, os discípulos que estavam com Jesus dentro do barco, que estavam atravessando para o outro lado e veio a tempestade. Só que Jesus estava na proa daquele barco. Então, estar com Jesus na proa do barco não significa que nós iremos deixar de ter percalço ou de ter problemas. Não sei se teve uma festa de final de ano que a gente foi, e essa festa no final do ano falei ontem, né?
que era não a ilha, e nós estávamos passeando de um barco, e o barco ventou muito, e nós ficamos preocupados ali. O que eu quero dizer com você? Estar com Jesus no barco não é sinal que nós não teremos tempestade. Nós teremos tempestade. Por que nós teremos tempestade? Porque tempestade no mar é um fenômeno natural. Pega isso, você precisa ter esse entendimento, essa sabedoria. Tempestade no meio do mar é fenômeno natural. Muito frio e muito calor no deserto é fenômeno natural. A vida, eu trabalhei por muitos anos em um ambiente hospitalar. E o que os batimentos cardíacos é alto e baixo, é alto e baixo. É um fenômeno natural da própria vida. Por que então, Clésio, eu preciso adquirir, buscar essa sabedoria? A sabedoria, ela deve ser buscada. Primeiro, a sabedoria é o próprio Deus, e ele precisa ser buscado continuamente por nós. E quanto mais nós estamos mais próximos de Deus, nós teremos menos julgamento e menos merecimento, achar que nós merecemos tal coisa, porque é graça, não é nosso merecimento, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho habilidade técnica, não é porque eu tenho a formação em administração, não é porque eu sei fazer isso ou aquilo, não, é porque é a graça. A graça é o próprio Deus e Ele deu para nós um favor merecido. É porque Ele é bom, é porque Ele é o Pai e o Pai sempre será glorificado na vida do Filho. No interior, você não se apresenta quem é você. No interior, você se apresenta assim: eu sou fulano de tal, eu sou Clésio, eu sou filho da Maria da Conceição e do Dito e sou neto do Sonoca. Por quê? Pelos pais irá conhecer o filho. Só que o filho que apresenta ali, olha só, na verdade, pelo filho irá conhecer os pais, porque o filho chega e apresenta o pai. Tá fazendo sentido aqui para você? Essa live fica gravada, né? Tem muitas pessoas que não estão acompanhando aqui no online, mas tem pessoas lá no grupo que depois eles vieram aqui dar um feedback. Essa live vai ficar gravada e lá no grupo eu vou mandar depois esse resumo, tá bom? E esse resumo aí você pode transcorrer e colocar também as suas observações. Alguns benefícios da sabedoria. Provérbios 2,6 fala que é algo sobrenatural que é concedido pelo Senhor. A sabedoria é algo sobrenatural que é concedido pelo Senhor. Por quê? A sabedoria, ela traz para nós algo, quando eu falo de sabedoria, é você ter esse entendimento. Porque Deus sempre vai te... quanto mais íntimo você é de uma pessoa, quanto mais você se relaciona com a pessoa, ela te revela algo que ela tem, algo que ela te revela os benefícios que ela tem, ela te revela a força que ela tem, e ela vai te munindo de informações, e essas informações, ela vai te potencializando. Preste bem atenção, como que nós somos potencializados, como que nós somos desenvolvidos? Nós seremos sempre desenvolvidos na vida de outras pessoas. Deus criou os homens, Deus nos criou, não para que nós possamos ser homens estrelas, mas ser homens luz. Por isso que ele fala que nós precisamos ser o sal e a luz. Por quê? O homem estrela, ele acha que ele é o cara, ele não precisa de ter um relacionamento com Deus, ele acha que o poder dele que dá a ele a chancela de fazer tal coisa. Mas o homem luz, ele entende que o sol ele não brilha a si mesmo, o vento não venta ele mesmo. Então, tudo que nós carregamos não é para nós, é para servir outras pessoas. Então, quanto mais nós temos esse relacionamento com Deus, mais próximo nós estamos dele ou de qualquer outra pessoa, é algo sobrenatural. O Deus irá nos conceder algo sobrenatural, que é o nosso entendimento, que é ele vai nos revelar a força, o potencial que nós temos. E esse potencial que nós temos não é para servir nós mesmos. Nada daquilo que você tem é para servir você mesmo, mas sim é para você servir a outras pessoas. Por que eu quis fazer essa jornada aqui, né, do desafio de Provérbios? Então, cada um tem um entendimento, cada um tem ali, ele vai ver tal coisa na ótica de vida dele, na aplicabilidade da vida dele, dentro da atuação dele. Então, assim como eu, Clésio, eu tenho uma atuação, eu tenho meu dia a dia, eu vejo Provérbios de acordo com minha ótica. E quando nós multiplicamos isso aqui, nós trazemos sabedoria e conhecimento para cada um, beleza? Provérbios 2:8 fala o seguinte: alguns benefícios da sabedoria é ser guardado e protegido por Deus. Porque quando você tem essa aplicabilidade de sabedoria nos seus negócios, você irá agir o quê?
com mais, não só nos dados, né, da economia, não vai agir só nos dados das informações que você tem lá no seu diagnóstico. Você vai entender que existe algo que está sobre a chancela, sobre o protegimento de Deus sobre a sua vida. É você ser guardado e você ser protegido por Deus. Porque nós seremos e teremos informações privilegiadas do trono. Nós não iremos entrar em desespero, porque nós sabemos que no meio do percalço, no meio da travessura do mar, existe tempestade. E no meio da tempestade, quando vem a dificuldade no seu negócio, quando vem a dificuldade no seu relacionamento, quando vem a dificuldade na sua vida financeira, você não vai se autoculpar. Mas você vai descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo, que Ele sabe tudo e que Ele pode te apresentar pessoas e através da apresentação de uma pessoa você pode alavancar aí os seus negócios, a sua vida espiritual, porque nós somos ativados na vida de outras pessoas e a tempestade, ela não dura para sempre. A tempestade, ela não dura para sempre. O outro benefício de você ter a sabedoria, que está em Provérbios 2,9, é você vai ter um entendimento do que é certo, do que é justo e do que é imparcial. O benefício de você ter a sabedoria, você vai saber o que é certo, você vai ter um entendimento daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é imparcial. Hoje, se você não tiver esse discernimento, se você não tiver essa clareza, se você não tiver seus valores bem estabelecidos dentro da sabedoria que foi estabelecida dentro da cultura, diante do temor ao Senhor, você vai ver cada coisa. Mas eu tenho uma frase, eu não, né? De tanto que essa frase foi repetida, que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, quando nós temos a sabedoria, nós temos entendimento que é certo, que é certo. Nós temos entendimento que é justo e o que é imparcial. E se nós somos líderes, e se nós somos pais, se nós somos formadores de opiniões, nós vamos multiplicar esse nosso entendimento para os nossos filhos. Hoje, o que eu falo com meu filho? Meu filho é Theo, e o Theo tem 4 anos. Aí eu falo para ele o seguinte: ó, Theo, nada daquilo que os seus amiguinhos falar ao seu respeito é verdade. Se eles falar que você não sabe, não é verdade. Se eles falar que você é desprovido de sabedoria, que eles chamam de burro, não é verdade. Se eles chamarem você de feio, não é verdade. Porque a verdade ao seu respeito, só quem pode falar é eu como seu pai e sua mãe. Nada daquilo que os outros parentes falar a seu respeito é verdade, porque é só a ótica de vida dele. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou blindando a mente do meu filho segundo essa sabedoria, esse entendimento do que é certo e do que é errado, do que é imparcial, do que é justo, porque eu entendi que aquilo que nós fomos programados foi por esses pés, dos parentes, dos professores, de várias pessoas com P. Imagine só, os pastores, os padres, os políticos. Então isso imagine só, nós somos um ambiente agora. Que loucura que está o momento político do Brasil. Porque os políticos eles estão programando as próximas gerações. Imagine só, vai na faculdade, imagine só, vai nos ambientes, vai no morro. Quais as programações que estão sendo estabelecidas na vida dessas crianças, na vida desses filhos? Então, quando eu e você, nós somos pais, nós somos líderes, nós somos homens e mulheres que estamos dispostos a ser luz na vida de outras pessoas, nós vamos multiplicar essa sabedoria através do entendimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro. Nós vamos falar, tudo que é bom, tudo que é perfeito, isso você deve pensar. Não pense em nada negativo. Está fazendo sentido aqui? Porque isso é os princípios, é os benefícios da sabedoria. Provérbios 2,10 fala aqui, os benefícios da sabedoria é você ser cheio de alegria. Ser cheio de alegria, porque a alegria formoseia o nosso rosto. E quando nós somos pessoas alegres, nós vamos modificar o ambiente que nós estamos. O que muda as nossas vidas? É ambiente, pessoas. O que nos potencializa como homens e mulheres? Ambiente, pessoas. Se o ambiente for muito negativo, vai te puxar muito para baixo. Se o ambiente for positivo, você vai na vibe, você vai na energia. Ao mesmo acontece com pessoas. Então você precisa ter a sabedoria que vem do alto, para você ter o discernimento. Esse ambiente que eu estou vivendo está me potencializando ou está me neutralizando? Essas pessoas que eu convivo está me potencializando ou está me diminuindo? Então, quando você tem esse direcionamento, aí nós vamos olhar para o Provérbios 2,20, que fala que
o benefício da sabedoria é direcionar para o caminho verdadeiro. Para o caminho verdadeiro. Quantas das vezes que eu tive que fazer escolhas difíceis? Difíceis por quê? Para que eu não viesse querer agradar aos meus amigos, aos meus parentes, aquelas pessoas que eu estava comigo. Quantas das decisões difíceis que eu tomei? Difíceis por quê? Porque eu, na ótica do dia, na ótica do ambiente, eu não agradei as outras pessoas naquilo que elas queriam que eu fizesse, mas eu agradei a sabedoria que eu estava buscando de Deus, as minhas tomadas de decisões, e eu tinha certeza e convicção das minhas decisões. E o que te levou até aqui, sim, são suas decisões. E todas as minhas decisões, embora que elas viessem a ser difíceis, como foi a minha mudança, para Brasília, mas foi uma decisão que eu busquei sabedoria de Deus, entendimento, porque eu entendi que você vai até o momento, naquele ambiente, ele só vai te posicionar, ele só vai te potencializar até certo ponto. Mas você vai ter que, às vezes, quebrar o padrão, mudar a geografia, porque mudando a geografia, você muda o ambiente, muda pessoas, muda as suas convicções, potencializa aquilo que você é. Esses são alguns benefícios da sabedoria, porque a sabedoria, quando você tem essa sabedoria, ela te livra das seguintes pessoas. Provérbios 2:12, nós estamos hoje no Provérbios capítulo 2, tá? A sabedoria, ela vai te livrar dos homens que possuem ações más e palavras perversas. Homens que possuem ações más e palavras perversas, segundo está escrito em Provérbios 2:12. A sabedoria nos livra dessas pessoas. A sabedoria, Provérbios 2:16, a sabedoria nos livra de mulheres imoral, com palavras sedutoras e promíscuas. A sabedoria, ela vai nos livrar de tudo isso. A sabedoria, ela nos livra de tudo isso. Quem é a sabedoria? É o próprio Deus. E quanto mais nós temos de Deus em nossas vidas, mais nós estamos sendo transformados. E quanto mais nós temos de Deus em nossas vidas, eu falo o seguinte, as pessoas, elas vão beber de nós, porque as pessoas, elas se conectam em nós, mas elas precisam experimentar de Deus. Por isso que a Bíblia fala que do nosso interior vai fluir rios, e esses rios precisam fluir rios de água vivas para a vida dessas pessoas, que elas possam experimentar, beber de nós, mas que elas possam experimentar de Deus sobre a vida delas. Isso é aquilo que a gente precisa buscar, é a sabedoria, o entendimento. Porque existem muitas pessoas cheias delas mesmas, vazias de Deus. Existem muitas pessoas cheias de suas convicções, mas têm certezas na vida delas, daquilo que Deus tem para a vida delas. Eu separei aqui um versículo do dia, não é um versículo mais importante, mas é um versículo que eu separei aqui deste capítulo. Inclusive eu coloquei lá no meu feed, já está postado já daqui a 2 minutos, que você puder, depois se você deixe lá seu comentário, como foi esse segundo dia para você. Provérbios, o versículo do dia é o seguinte, é Provérbios 2, o texto áureo, É o Provérbios 2, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz o seguinte, se procurar sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento. Tem muitas pessoas que buscam muita coisa, buscam vida financeira equilibrada, buscam um casamento legal, buscam morar num lugar legal, buscam ter os melhores trabalhos, mas eles esquecem que tudo isso sem o conhecimento, sem entendimento de Deus, é só coisas. Por isso que a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus. Porque quando nós buscamos a Ele, nós colocamos Ele. Quando nós buscamos Ele mais do que o ouro, mais do que os tesouros escondidos, nós vamos entender que isso é estar obediente a Deus. E nós vamos achar conhecimento de Deus. E quanto mais nós temos conhecimento de Deus, é ao contrário. Quanto mais nós conhecemos de Deus, nós podemos adquirir o ouro e a prata. Nós podemos conseguir e iremos adquirir os tesouros que estão escondidos. Porque os tesouros escondidos estão em quem? Está em Deus. Tudo está nele. É só você baixar um download e trazer para a sua realidade. Tudo está em Deus. É só nós conectarmos nele.
É só eu e você nós conectarmos nele para fazer a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Tudo está em Deus, e quando nós temos esse entendimento que os tesouros escondidos estão em Deus, que a paz que excede todo entendimento está em Deus, que a provisão vem de Deus, que o dinheiro está em Deus. Como assim está em Deus? Porque Deus é a resposta para tudo. Deus é a resposta para a sua cura, Deus é a resposta para a sua família restaurada, Deus é a resposta para a sua vida financeira, Deus é a resposta para tudo. Porém, entre uma trajetória até outra vai existir os navios, vai existir as tempestades. Mas no meio desse percurso, é fenômeno natural nós temos uma tempestade. É fenômeno natural, eu e você, nós temos uma tempestade. Quero dar um bom dia aqui a Clésia, a Darlene, minha sogra, Dona Raimunda. Quero dar um bom dia para vocês. Então, nós precisamos buscar sabedoria. Hoje, no seu dia a dia, como que você tem buscado a sabedoria? Ai de mim se às vezes eu não tivesse a palavra de Deus. Ai de mim se eu não tivesse uma palavra para o dia mau. Ai de mim se eu não tivesse uma palavra para os momentos difíceis. Porque todo dia mau nós precisamos combatê-lo com uma palavra. E a palavra que está em Deus. Aplicação do dia. Depois tudo que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, vou colocar lá no grupo, tá? Como que eu entro no grupo? Tá lá na minha bio, tem lá. Desafio de Provérbios. Aplicação do dia. Nós precisamos ser um líder sábio. Quando eu falo líder, você precisa exercer sua autoliderança. Você precisa liderar a si mesmo. Você precisa ter essa liderança sobre você mesmo. Tá? Você precisa adquirir isso. O líder sábio, então, para mim, quando Deus nos olha, Ele não vê nós como os meros seguidores. Ele nos vê como líder capaz de multiplicar o entendimento e a sabedoria dele que ele colocou em nós. Então, eita, o que eu fiz aqui? O líder sábio, pessoal, ele é persistente. Você precisa ser persistente. Hoje nós estamos só no segundo dia desse desafio de